Nós estamos de volta com o programa Ver TV, que conversa hoje sobre os direitos de transmissão de eventos esportivos. E nós ouvimos um jornalista de economia, mas especializado também nessa área de esportes, o jornalista do Valor Econômico, Juliano Basile, que dá a sua opinião sobre esse assunto. Nós vamos ouvi-lo e em seguida comentamos aqui a opinião dele com os nossos convidados. Nós vamos ouvir já. O esporte até os anos 80 ele tinha uma vinculação política muito forte. Basta a gente lembrar das Olimpíadas de Moscou, que foram boicotadas pelos americanos. Depois, as Olimpíadas de Los Angeles, em 84, tiveram o boicote da União Soviética, dos países do bloco socialista. E desde o começo dos anos 90, o esporte passou dessa fase mais política para uma fase de marketing, de lucro, onde os direitos de imagem explodiram. Os jogos passaram a ser eventos bilionários e essa questão realmente ganhou muita força. Bom, ele foi lá atrás e foi falar da década de 80 e lembrou bem, né, a disputa político-esportiva entre Estados Unidos e União Soviética. Mas eu podia voltar um pouquinho mais atrás e lembrar talvez a primeira metade do século XX, nas Olimpíadas, onde ainda valia aquela história do barão Pierre de Coubertin, né, o fundador dos Jogos Olímpicos modernos, que dizia o que vale é competir, e havia uma obrigatoriedade dos atletas serem amadores. Tanto é que os países do leste europeu ganhavam muitas medalhas por conta de uma profissionalização indireta dos seus atletas, né? Eles não eram profissionais do esporte, mas tinham empregos que permitiam que eles praticassem o esporte quase que em tempo integral. Esta é uma pré-história dos Jogos Olímpicos que parece que está sepultada, né? Passou pela fase da política, que o Basile lembrou bem, e estamos hoje na fase do mercado, né? a todo vapor. Como é que vocês veem essa... Será que nós vamos ter novas mudanças para frente? Primeiro, me admira você lembrar de tudo isso, Lalo. Você acabou de entregar... Eu quase sou um testemunho ocular. Quase que eu sou testemunho ocular da história. Mas olha só a hipocrisia. Como repórter é. Olha só a hipocrisia. Você tem hoje essa mercantilização do esporte, é patente, começa pelos direitos esportivos e por todas essas condições que são colocadas pelos organismos organizadores, né? A FIFA, a ICOI e por aí vai. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, em que você tem as grandes marcas, os grandes patrocinadores ali dos eventos, você proíbe os atletas de exibirem os seus patrocínios particulares. Teve um nadador brasileiro que teve um problema com um patrocínio na toquinha ali dele, que ele quase foi desclassificado porque nadou com um patrocínio na toquinha e não pode, porque é um evento supostamente amador. É uma hipocrisia que talvez alguém tenha que rever os seus conceitos aí, sejam os organizadores, sejam os atletas, mas eu acho que o mundo mudou, né? Agora, os atletas, nós falamos aqui até no vídeo de abertura, você falou da exposição da marca, mas os atletas, eles mesmos são marcas, né? Eles precisam da exposição. Porque, embora eles não mostrem o patrocinador nos Jogos Olímpicos, em outros momentos eles são patrocinados nas e têm que entrevistas. Enfim. Fala. A questão da publicidade, né? A gente vem percebendo que aparentemente a publicidade aposta, né, nesse esporte de alto rendimento a fundo perdido, ou seja, talvez o céu seja o limite, né? Mas o que a gente também vem percebendo é que há uma redução no investimento em termos de quantidade de modalidades, ou no caso do futebol, em quantidade de clubes que são patrocinados, né? Uhum. Então, me parece, são sinais, né? Eu não sou economista, mas são sinais de que essa expectativa aí de que essa publicidade bancaria o esporte de alto rendimento até o céu, parece que está chegando lá. Há né? limites. Eu acho que a gente está começando a encontrar. E aí eu queria chamar a atenção para a perversidade desse processo que transmite para o poder público essa responsabilidade. E nós estamos vendo, por exemplo, né, a preparação do Brasil para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos de 2016. A preparação do país. Do país, inclusive nas arenas esportivas, que em tese, inclusive algumas são particulares, e os financiamentos são públicos, né? Quem avaliza são a própria federação. São Paulo concedeu isenção fiscal para o Corinthians, aquilo que o BNDES não financia, a prefeitura vai financiar indiretamente através da isenção fiscal. Então, me parece que a gente precisa prestar bastante atenção para o fato de que, mais e mais, o poder público tem sido chamado a complementar essa tarefa, que em tese seria da publicidade, né?
E a gente não pode esquecer, por exemplo, que boa parte da dívida externa da Grécia, né, que chega a 136% do PIB e que causou toda essa crise na zona do euro, boa parte dela foi para bancar a realização das Olimpíadas de 2004. E que não deixaram boas, além de deixar o buraco, não deixaram boas heranças, como se apregoa, né, que as Olimpíadas, me parece que o exemplo melhor, e sempre lembrado, é o de Barcelona, mas parece também é o único, que deixou para a cidade, né, um resultado... Que alterou, né, alterou para melhor a vida na cidade. Quem vai a Atlanta, nos Estados Unidos, não vê um traço das Olimpíadas lá. Los Angeles, a mesma coisa. Quer dizer, não existe resquício de que aconteceu uma Olimpíada naquela cidade. Pois é, essa discussão, nós voltando aqui para a questão da televisão e da mídia, é uma discussão que a mídia precisa fazer, que a televisão precisa fazer, né, do custo, né, social dos grandes eventos esportivos. Agora, você que tocou num assunto, você disse, bom, está baixando. Será que nós estamos vendo agora, eu vou pegar o Roberto nisso, que é mais voltado para o futebol, o Neymar está sendo... o Santos está conseguindo segurar o Neymar, né? Se fosse a coisa de 5 anos, o Neymar já tinha ido embora há muito tempo. Porque você acha que está mudando também esse quadro? Isso aí tem um pouco da economia também, que o Brasil está num momento melhor do que a Europa, mas eu acho que é um caso individual, porque o Neymar, desde pequeno, ele já teve a proposta de ir, passou uma semana, alguns dias na Espanha, e ele tinha 14, 13 anos nessa faixa aí, e não quis ficar. O pai dele sempre deixou muitas decisões na mão dele. Eu acho que é um caso muito individual. Você acha que não é uma tendência? Não. A gente viu, o Ronaldinho voltou, mas o Ronaldinho não é um jogador que está no top, é uma escolha particular dele. Os jogadores tops do Brasil, a maioria ainda está lá. Você tem o Kaká na Espanha, você tem vários jogadores brasileiros, outros, as estrelas do Brasil ainda estão, a grosso modo, tanto que a seleção brasileira foi convocada nessa quinta-feira e com os jogadores apenas da Europa, e você não sentiu tanto... diferença, né? Um ou outro jogador, você tem um Ronaldinho aqui jogando, mas o Ronaldinho já está no fim de carreira, né? O jogador que já está numa situação... Mas voltando para a televisão ainda, mais em relação a essa questão da publicidade e do custo desses eventos, o custo de transmissão. Vamos falar da Liga dos Campeões da Europa. É sem dúvida, você falou do Ronaldinho, é o top do futebol. É o top do futebol, né? Mundial. Tá. Ele mantém, como você analisa isso? Quer dizer, vai manter essa rentabilidade? A tendência é que ela continue sendo esse grande acontecimento esportivo e, portanto, altamente rentável? A gente tem que ver como é que vai ser o desenrolar dessa crise europeia. O que a gente vê hoje de briga por dinheiro, a temporada da Liga Norte-Americana de Basquete está ameaçadíssima de não acontecer, por uma questão dos jogadores não entrarem em acordo com os donos de clubes sobre o percentual que cabe a cada um. Vai ter que ter, os donos de clube querem uma redução e eles não chegaram a um acordo. E, curiosamente, os campeonatos esse ano da Espanha e da Itália, eles tiveram um atraso de uma rodada por motivos diferentes. Na Espanha, os jogadores exigiam que se tivesse algum seguro para se pagar salário em todos os clubes, para não ter o calote, né, os clubes menores. E na Itália foi por conta de tratamento aos jogadores, né? Então, os jogadores, onde eles são mais unidos, eles conseguem reagir mais à posição. E nos Estados Unidos é um país que quase o jogador manda, né? Lá não vai ter uma temporada de basquete, porque os jogadores não aceitam reduzir além da conta. Ou seja, a crise econômica mundial está chegando perto, ou já está dentro do esporte. No caso dos Estados Unidos, para mim, já afeta diretamente. E pode também afetar, não sei até que ponto, as transmissões esportivas, né? O Giovanni lembrou a questão da publicidade. E eu tinha um dado aqui, o professor Valério Britos, que esteve aqui recentemente no programa, escreveu um artigo onde ele lembra que a TV Cultura transmitiu uma época, a TV Cultura de São Paulo, a Liga dos Campeões. Depois a Record comprou os direitos, ficou com os direitos de 2006 a 2009 e começou a dar boas audiências à tarde, no final da tarde, incomodando a Globo, que também passou a comprar os direitos a partir de 2009. E ela compra e só exibe a final, semifinal. Era isso que eu queria colocar aqui para vocês, que a gente não falou ainda. O fato, né? Não é só a Liga dos Campeões, são vários eventos que algumas emissoras compram e não exibem. Essa é uma ética concorrencial, né? Pelo menos discutível, né? Pois é. Que é aquela lógica de não permitir que o concorrente transmita, né? Então eu vou lá, compro os direitos, mas sei que não vou incluir na minha grade, não cabe na minha grade, ou cabe a uma final no máximo, né?
Mas, pelo menos, eu garanto que o meu concorrente não vai transmitir, né? Aí não há nenhuma dúvida que o único prejudicado, ou o grande prejudicado, é o telespectador. Sem dúvida. Em alguns países, alguns eventos são prioridade da TV pública, ou, como chegou a se cogitar aqui no Brasil, quando uma emissora comercial compra e não quer exibir, a TV pública teria direito. Seria um caminho, né, Samuel? Mas no caso da Europa, a televisão, a radiodifusão na Europa é muito centrada nas emissoras públicas, né? Ela se desenvolveu dessa maneira. Aqui no Brasil, como sempre foram emissoras privadas que dominaram o mercado de televisão e sempre tiveram os direitos sobre esses eventos, eu acho muito pouco provável que uma ideia como essa vingue, como não vingou, né? Quando se criou a TV Brasil, a legislação que criou a TV Brasil previa justamente isso, que, né, na hipótese de eventos de interesse nacional não exibidos, aquilo fosse repassado para a emissora pública. Isso foi vetado, né? Foi uma decisão do Congresso que acabou sendo suspensa por pressão justamente das emissoras de televisão. Então, eu acho pouco provável que esse cenário se desenvolva aqui no Brasil, porque você tem uma pressão muito grande política e econômica dos grupos de mídia. Pois é, mas aí a gente fica pensando outra vez, quero reforçar, né? O único que perde é o telespectador, porque as pessoas compram e não exibem, né? E não exibem porque, como nós dissemos antes, porque julgam que naquele momento outros programas dão mais audiência. Você mesmo estava relatando algo que você quis ver outro dia e não conseguiu. Não, eu fui vítima do Gugu. Eu tentei assistir o PAN e me deparei com o Gugu. Era uma coisa tão bizonha que eu realmente mudei. Eu fui para Record News, porque eu tenho TV por assinatura em casa e aqui em Brasília passa Record News. E estava passando um jogo, uma luta de boxe que não me interessava em absolutamente nada. E eu não tinha mais opção, porque eu fui para a internet para assistir o que me interessava pela internet. Eu acho que talvez a solução para esse problema que você está colocando, Lalo, seja justamente a diversificação das mídias. Hoje em dia, a gente pensa muito em TV aberta, a gente fala muito em TV aberta, mas a tendência é que no futuro mais pessoas tenham TV por assinatura, mais pessoas tenham condições financeiras de pagar o pay-per-view, mais pessoas tenham acesso à internet e essas mídias vão servir de escoamento para esses eventos esportivos que têm dezenas, centenas de jogos e que não são exibidos. Espera-se que a TV digital também, com o aumento dos canais, possa favorecer essa diversificação. Não pode ainda porque é proibido multiprogramação no Brasil. Se não fosse proibido, seria uma alternativa. A própria Record poderia transmitir cinco canais ao mesmo tempo, mas não pode multiprogramação no Brasil, não pode. Qual é a justificativa de se proibir a multiprogramação? Só para explicar para o telespectador. A oficial ou a extraoficial? A oficial é a seguinte, existe uma legislação da década de 60 que diz que cada emissora só pode transmitir um sinal por localidade. Essa é a explicação oficial. Então, se você permitisse a multiprogramação, você teria que mudar essa legislação da década de 60. A extraoficial é que existe uma pressão grande dos grupos de comunicação para que isso não aconteça, para que não haja fragmentação da verba publicitária, para que não haja um excesso de canais para o bolo publicitário existente. Porque, na verdade, Fala, João. E que também não tenha que produzir conteúdo para 5 canais. Né? Porque agora, essa é uma conversa que, inclusive, da outra vez que eu tive aqui, a gente levantou esse assunto com o deputado Zaratini, que estava naquele momento aqui. Né? Também tem o fato de que a escolha técnica do sistema digital que o Brasil fez pelo sistema japonês dificulta, por exemplo, outras emissoras entrarem no espectro do sinal. Né? Então, isso também inviabilizou, por exemplo, que emissoras regionais pudessem ser criadas, né, para transmitir, por exemplo, esporte, né, de caráter regional. Né? Ou seja, nós mantivemos o modelo altamente concentrado. Isto. O modelo japonês, né? É isso, Samuel? Você que acompanha? Eu acho que mais do que uma questão técnica, é uma questão mercadológica. Quem paga a conta de tudo isso é o bolo publicitário. E o bolo publicitário no Brasil é limitado e é extremamente concentrado. Você tem o Grupo Globo com talvez 70% do bolo publicitário para a televisão e todas as outras emissoras brigando pelo restante do bolo. Então, quanto mais emissoras você tiver, é mais gente brigando pelas migalhas e mais gente tentando tirar o espaço da Globo. Então, existe um acordo tácito entre eles que não vamos deixar mais gente entrar para que a gente não tenha que brigar mais entre nós. Então, eu acho que é por aí. E que você tenha que investir mais em novos canais, mesmo que fossem deles, né? Mais custo. Televisão custa uma fortuna. Então... Mas no caso do esporte seria uma grande solução, né? Porque alguém talvez quando você ligou a TV
e viu o boxe e não gostou, devia ter gente que estava gostando do boxe. Talvez. Né? E, então, essa possibilidade de alternativas é que eu acho que a TV ainda deve ao público telespectador. Mas eu aposto nas novas mídias. Eu acho que a TV não vai dar resposta para isso. Quem vai dar resposta para isso são os outros meios de transmissão. Muito bem. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos em seguida com o VTV, que conversa hoje sobre os direitos de transmissão de eventos esportivos. Nós voltamos já.